Bom dia, gente. Estamos aqui para mais uma aula de física. Hoje a gente vai tratar da nossa introdução à cinemática. Hoje vamos tratar especificamente do tópico de movimento retilíneo uniforme, que aí é mais conhecido amplamente como MRU. Então, vamos lá. Então, como podemos conceituar esse movimento retilíneo uniforme, que é uma coisa que o nome já é bem intuitivo. Mas então, ele é caracterizado pela uniformidade de espaços em intervalos de tempos iguais, o que implica uma velocidade constante sem aceleração. Agora já é um tópico interessante, porque a gente já sabe que a aceleração para o movimento retilíneo uniforme é igual a zero, ou seja, esse movimento não tem aceleração. E ocorre ao longo de uma linha reta, como no caso de um veículo que trafega por uma pista retilínea. Então, talvez esse enunciado fica um pouco confuso e não fica tão claro para todos. Vamos entender através de um exemplo. Então, o que o enunciado falou que é caracterizado pela uniformidade de espaços em intervalos de tempos iguais. O que seria isso? Então, a gente tem aqui na figura um homem que percorre uma trajetória retilínea e ela tem 40 metros de comprimento, separado em 10 metros, né? Ou seja, ele tem a separação de 10 em 10 metros, e para ele percorrer a cada 10 metros, ele demora 2 segundos. Como vamos poder perceber isso? Analisando aqui o primeiro intervalo de tempo que ele sai de 0 até o 10 metros. Ele demora 2 segundos para percorrer esse espaço. Ou seja, também a gente pode analisar que a velocidade que ele está correndo é de 5 metros por segundo, porque a cada 5 metros ele demora 1 segundo para percorrer. E aí, também de 10 metros até 20 metros, ele demora mais 2 segundos, aí somando os 2 segundos que ele já tinha demorado para percorrer até 10 metros, com mais 2, 4. Já percorreu 20 metros. Isso que é percorrer espaços, intervalos de espaços em tempos iguais. Ele percorre uma determinada quantidade de espaço na mesma quantidade de tempo. Por isso que o movimento é chamado de movimento uniforme, ou seja, tem uma velocidade constante, percorre a mesma quantidade de espaço na mesma quantidade de tempo. O que podemos perceber a partir do exemplo? A conclusão é que o MRU ocorre em um objeto que se move em linha reta, como na figura ilustra, com uma velocidade constante. No caso aqui a gente observou que para ele percorrer 10 metros, ele demora 2 segundos, então a velocidade é o quê? 5 metros por segundo. O objeto percorre espaços iguais em tempos iguais, é como a gente falou. A cada 10 metros ele demora 2 segundos, para 20 metros 4 segundos, ou seja, a cada 10 metros 2 segundos. Intervalos de tempos iguais e tempos iguais. Então, referenciais e classificação do movimento. Então, agora a gente vai analisar o movimento de um móvel, como a gente pode classificar, identificar. Então, na física, para a gente fazer esse processo de forma correta, é necessário e fundamental a gente definir um referencial para o dado experimento, para um dado experimento. Por exemplo, como aqui na nossa figura ilustrada, a gente tem alguns carros em direções diferentes, com movimentos diferentes, em uma via, e a gente vai considerar o nosso referencial, que é como se fosse uma pessoa que estivesse observando ali, aqui nesse ponto de zero. Então, dado esse referencial que a gente tem, a gente vai lembrar agora do conteúdo que já vimos. Se eu pegar e desenhar aqui um plano cartesiano, a gente percebe que, e aqui como se fosse a nossa origem, que aqui é como se fosse o nosso referencial 1, a gente percebe que no plano cartesiano tudo que está à direita dele e em cima é positivo, e aqui do lado esquerdo é tudo negativo. A gente vai partir desse mesmo princípio. A gente coloca aqui como se fosse o nosso cartesiano, tudo que está à direita é positivo, tudo que está à esquerda é negativo. E agora a gente vai analisar o movimento dos corpos. Então, a gente tem dois carros do lado direito, dois carros do lado esquerdo. Do lado direito a gente já decidiu que é o sentido positivo e do lado esquerdo o sentido negativo. Então a gente percebe que
Localização, a gente do carro que está do lado direito, que é positivo, tem um sinal de mais, e aqui 10 metros, que é a sua localização. A mesma coisa para o carro branco, sinal de mais, porque está do lado direito, e 15 metros é a sua posição. Agora a gente já percebe que o carro que está no sentido negativo, que é do lado esquerdo do referencial, tem um sinal negativo na sua posição, e de 10 metros a sua posição, ou seja, está do lado esquerdo, sentido negativo, do lado direito, sentido positivo. E é muito importante a gente observar isso, porque se, por exemplo, a gente definisse esse referencial em outro local, a classificação do movimento seria totalmente diferente. Por exemplo, se a gente colocasse o nosso referencial agora aqui, somente o carro branco estaria do lado direito, ou seja, ele teria sentido positivo, mas agora o carro laranja e o carro branco teria sentido negativo, ou seja, já mudaria todo, toda aquela análise do movimento, ou seja, é muito importante a gente perceber que para analisar o movimento a gente tem que definir o referencial no local correto. E agora prosseguindo, referenciais de classificação do movimento, novamente. Então, o que a gente agora vai analisar é a classificação entre o movimento progressivo e o movimento regressivo. O que seria isso? Tá, como na legenda abaixo diz o quê? Quando o móvel aproxima-se do seu referencial, seu movimento é regressivo. Caso o móvel afaste-se do seu referencial, seu movimento é progressivo. O móvel aqui utilizado é, é só para classificar os carros, como móvel, pode ser objeto, qualquer outra coisa chamada. Tá? Mas agora vamos classificar esse movimento em progressivo e regressivo. Como eu falei, se ele está se aproximando do referencial, regressivo, se afastando, progressivo. Na mesma figura aqui que a gente utilizou anteriormente, a gente pode fazer essa classificação. Olhando aqui no carro laranja, a gente viu o referencial, aqui o referencial, que a gente chamou no slide anterior já de zero, e a gente percebe que esse carro laranja ele está se afastando do referencial, o movimento dele está para fora. O que isso quer dizer? Que daqui um determinado tempo, esse carro estará mais distante do referencial do que está agora. E agora analisando o carro que está, o carro branco que está à sua frente, vemos que o carro branco está voltando em direção ao referencial. Ou seja, como classificado, um movimento regressivo é aquele que o objeto ou o dado móvel se aproxima do referencial. Então a gente percebe que aqui é regressivo, porque daqui um determinado tempo esse carro vai estar mais próximo do referencial, diferentemente do laranja, que está se afastando. E aqui a gente viu a mesma coisa. O carro branco, claro, agora está do lado esquerdo, mas ele não deixa de estar se afastando do referencial. Ou seja, está se afastando, é classificado como um movimento progressivo. E isso mais tarde a gente vai perceber que movimentos progressivos e movimentos regressivos tem ele acaba afetando diretamente na equação do movimento. Ou seja, a gente vai ver que quando o movimento é regressivo, a velocidade da equação tem um sinal negativo, porque ele está se aproximando, ou seja, o sinal negativo indica isso. E para os objetos que estão em movimento progressivo, acaba tendo o sinal positivo na equação horária do movimento que a gente vai apresentar mais à frente. Então, aquele movimento de progressivo e regressivo, ele não é analisadamente se a gente olhar uma figura ilustrativa como a gente estava vendo um carro na rua. A gente consegue ver ela a partir de um gráfico. Por exemplo, a gente aqui tem um gráfico para um movimento progressivo, tá? Aqui eu já classifiquei o progressivo, mas se a gente não soubesse, se essa informação não tivesse dada, a gente poderia estar analisando o gráfico. Como? Aqui a gente tem um gráfico de posição, que aqui a gente tem a posição inicial e final de um objeto, no caso a gente pode considerar os carros que a gente estava trabalhando, e aqui o tempo. Ou seja, se aqui a gente tem um carro na posição inicial, que a gente chama de S0, que é a posição inicial, a gente percebe que à medida que o tempo vai passando, esse carro vai estar se afastando do referencial, ou seja,
esse carro tem um movimento progressivo, porque ele está se afastando. Isso a gente vai ver que é bem característico que os movimentos progressivos acabam tendo uma reta para cima nos seus gráficos de posição versus o tempo. Agora aqui a gente já tem um gráfico do movimento regressivo. Aí como a gente pode ver, o referencial aqui embaixo, lembrando. O carro parte de uma distância que estava bem distante do referencial, mas que ao passar do tempo, ele vai se aproximando. Por exemplo, se aqui fosse uma posição 5, com determinado passado tempo, aqui, por exemplo, vai ser a posição 2, então ele já está bem mais próximo do referencial, que é 0, aqui embaixo. E com isso acaba corretando um movimento progressivo, então a gente consegue analisar. Caso, se a questão ou um problema que você estiver resolvendo der aquela questão ilustrativa, bem, você pode analisar. Mas se for meramente um gráfico, está aqui as características que você consegue analisar. Fórmulas do MRU. Então, aqui eu vou apresentar algumas fórmulas que vai ser viável, que vai facilitar, que vai nos possibilitar estar ali resolvendo as questões que a gente nos for proposta. Então, a fórmula, eu acho que mais importante, mais completa do movimento retilíneo uniforme é essa, que é chamada função horária do movimento. E aqui a gente consegue ver tudo que a gente já falou nessa questão. S, como a gente pode ver, é a posição final que um objeto está, né, num determinado experimento. S0 é a posição inicial de onde o objeto sai, mais a velocidade do objeto vezes o tempo. E aqui eu venho abrir uma aspas para esse sinal de positivo que eu falei anteriormente, nos slides anteriormente, na verdade, que quando a gente tem um movimento progressivo, o sinal da velocidade na equação do movimento é positivo. Então, o que eu estava falando era dessa equação, e quando a gente tem um sinal positivo aqui, é porque o movimento é progressivo. Caso o movimento seja regressivo, você tem que analisar como foi dado na questão ou no experimento que a gente esteve fazendo. O sinal fica negativo se o sinal for regressivo e positivo se o sinal for progressivo. E algumas questões, se você quiser achar a posição final, vocês têm aqui, só isolar o resto, a posição inicial, a velocidade e o tempo. Se você quiser achar a variação do espaço, o que é a variação do espaço? Por exemplo, eu vou desenhar aqui do lado. Tem um objeto que saiu da posição 2, de 2 metros, e se deslocou até uma opção de 5 metros. Se você quer achar quanto ela andou aqui nesse espaço do meio, você faz o seguinte, você pega o S0 que está aqui, ele está somando, a gente passa para o outro lado subtraindo, e ele fica como S final menos S inicial. Isso é escrito como ΔS, que é esse triângulo S que a gente chama. É conhecido como ΔS na física. E aí a fórmula que fica em cima fica da seguinte forma, ΔS, que é o espaço final menos o inicial, é igual a velocidade vezes o tempo. Isso é de fundamental importância em muitas questões, só pedem essa variação do espaço. Então é bom a gente conhecer. Para muitos, essa aplicação do delta é a primeira vez que vão estar vendo. Então já fica claro que isso é uma variação do espaço, que é ali o intervalo o intervalo que ele percorreu. E mais para frente vocês vão ver que tem esse intervalo também para o tempo. Então vamos prosseguir. Então, como eu falei, agora a gente prossegue nas fórmulas. A gente tem a fórmula da velocidade média, que é o que? ΔS, que é o que eu acabei de escrever no slide anterior, que é S final menos S inicial, que está aqui na equação de baixo mais detalhado, sobre ΔT, que eu falei que ia ter novamente, que é T final menos o T inicial. E isso a gente consegue achar o valor de uma velocidade média. E aqui a gente tem as definições, V é a velocidade média, ΔS é a variação do espaço, que é como a gente chama formalmente na física, e ΔT é a variação do tempo. Então, aqui é importante a gente ressaltar que muitas questões eles dão dados em uma determinada unidade de medida, pedem outra. No sistema internacional, que é chamado Sistema Internacional, que é o SI,
que é o indicado, a unidade de medida para velocidade é metro por segundo, como escrito aqui nessa figura. Mas se alguma questão elas comumente dão em quilômetro por hora, ou vice-versa, ou pedem em quilômetro por hora a resposta, você tem os dados, você consegue fazer a transformação. Se você tiver a velocidade ali em metros por segundo, você multiplica por 3,6. Se você tiver a unidade de medida que a velocidade foi dada em quilômetro por hora e a resposta tiver que ser em metros por segundo, você pega o resultado e divide por 3,6, que assim vai estar convertida a sua velocidade para a unidade de tempo que for favorável, que a questão pedir, mas eu volto a ressaltar que a unidade de tempo admitida pelo sistema internacional é o metro por segundo para a velocidade. Então, agora vamos analisar um gráfico da velocidade em função do tempo. É um gráfico um pouco diferente do que a gente já estava tratando, que era do gráfico comumente da posição, que dava o espaço inicial e dava o espaço final, e aí se calculava e tudo certinho. Caso ele lhe dê na questão, eles lhe forneçam apenas esses dados aqui de um gráfico, e você talvez fique não sabendo fazer pelas fórmulas tradicionais, você pode calcular a variação do espaço usando as informações que estão aqui no gráfico, que é o que? A área da figura ilustrada, como eu acabei de rabiscar aqui. Como que se faz isso? A figura ilustrada é um retângulo, então vamos calcular a partir da área do retângulo, que sabemos que é o quê? A área de um retângulo é a base vezes a altura. A de área, B de base e o H de altura. Aqui é interessante a gente ilustrar essa figura que a gente percebe que a característica do nosso movimento retilíneo uniforme é não ter aceleração e aí, consequentemente, tem uma velocidade constante. Então, a gente vê que a velocidade forma uma reta paralela em função do tempo, mostrando que a velocidade realmente é constante, só que agora graficamente. Então, vamos fazer um exemplo numérico agora? Então, vamos imaginar que uma questão forneça uma velocidade de 5 metros por segundo na unidade do SI e que o tempo inicial seja aqui de 2 segundos e no tempo final seja 40 segundos. Como vamos calcular? A partir da fórmula da área do retângulo. A área é igual a base vezes a altura. Aí aqui tem a base 38. De onde que veio assim 38? 38 é o valor dessa base, que é o quê? 40, que é o 40, que é quando ela está no final, menos o 2, né? Então a gente faz 40 menos 2, 38. Então a base vale 38. Vezes a altura. A velocidade deu 5 metros por segundo, então a altura é 5. Então 38 vezes 5 são 190. Então a área é igual a 190. E agora eu quero fazer a comparação, fazendo a mesma questão, só que usando aquela fórmula que antes já foi dada, a fórmula, a função da posição horária. Só que agora a gente faz com aquela adaptação do ΔS, porque a gente quer calcular a variação do espaço, não só uma posição. E aí a gente tem a função, a equação da função horária do movimento assim. O que a gente vai fazer? A gente tem a velocidade? Tem. A questão deu 5 metros por segundo, então a gente já substitui no V, que é a velocidade. O tempo, a gente faz o mesmo processo. 48, que é o final, menos o inicial, que é 2, dá 28. Então, a variação do espaço, novamente, nos dá de 190 metros. Então, aqui a gente mostra duas formas que dá para fazer a mesma uma questão, olhando simplesmente para o gráfico. Então, algumas questões, elas não dão os valores logo de cara no enunciado, você tem que olhar no gráfico, tem que interpretar. Então agora vamos tratar de fazer alguns exercícios, né, para fixar e treinar, né, o conteúdo que a gente acabou de tratar na videoaula. Então, vamos pegar é um exercício bem tranquilo, mas ele tem a letra A, B e C, que vai poder, a gente vai acabar abordando muitos aspectos do conteúdo que a gente já viu hoje. Então, apenas uma questão. Então, vamos lá.
O que diz o enunciado da questão? Um móvel parte de uma posição inicial S igual a 15 metros. E após 12 segundos encontra-se na posição final de 45 metros. Então, aqui de cara, a gente vê na questão alguns dados já que a gente deve anotar. Então, ele nos dá a nossa posição inicial, que é igual a 15, menos 15 metros. Nos dá um tempo, que é igual a quê? 12 segundos. E nos dá uma posição final, que é igual a 45 metros. Anotou todos os dados? Agora vamos verificar o que a questão está pedindo para nós. Então, na letra A, determine a velocidade média desse móvel. A gente já viu nesse slide a equação da velocidade média, então vai partir do pressuposto que a gente já sabe. Então, temos a equação da velocidade média, que é o quê? Variação do espaço sobre a variação do tempo. E como a gente é bom a gente relembrar que a velocidade média é dada em que? Em metros por segundo. Então, a gente vê a unidade de medida que vai ser trabalhada aqui se está correta. Então, a gente vê ó, as posições menos 15 metros e 45. Então, está certo, está em metros. E 12 segundos, então está segundo. Então, a gente não precisa fazer nenhuma conversão de unidades. Isso é bem importante a gente verificar antes de começar a resolver a questão. Agora, só substituindo os valores, velocidade média é o quê? Delta E sobre delta T. Então, vamos fazer o quê? A posição final menos a inicial. Então, a final é 45 menos da fórmula, com menos 15 dos dados que ele nos forneceu, que é a questão, que é a posição inicial, dividido pelo tempo. Aqui a gente, como só tem um tempo, a gente acaba só colocando ele. Então, 12. E aí o que? 45 menos com menos dá mais, então 45 mais 15 dá 60. Então a velocidade fica 60 dividido por 12. Então a velocidade dá o quê? 5 metros por segundo. Então a gente já achou a resposta da letra A. Vamos para a letra B, vamos para a letra B agora. Letra B. É isso que a gente está procurando. Determine a função horária da posição do móvel. Tá. Temos aqui a nossa função horária, que a gente já trabalhou nos slides também, e viu que ela é dada dessa forma, que é o espaço final, que é igual ao espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Ele está pedindo somente para determinar, não está pedindo nenhuma para calcular nada. Então, a gente só substitui os valores diretamente nela. Então, a gente tem um espaço final, é igual que espaço inicial, que é menos 15, mais o quê? A velocidade que a gente achou na questão da letra A, que é 5 vezes o tempo. Então, está aqui determinada a função horária da posição do móvel. Então, a letra B já está feita. É simplesmente isso. E agora a gente vai para a letra C, que é o calcule a posição do móvel para os instantes T0, T1, T2, T3 e T4 em segundos. Em seguida, construa um gráfico da posição em função do tempo para esse movimento. A parte do gráfico a gente não vai construir, porque é muito difícil para desenhar na mão, então a gente vai fazer só a parte numérica, analítica. Então vamos lá. Então, tá aqui. A gente já tem a função horária da posição, que a gente achou na resposta da letra B aqui. Então a gente só pega ela, já utiliza ela direto ali para a questão C.
E aí a gente vai calcular ela com os instantes que eles deu. T0, T1, T2, T3 e T4. A gente vai substituindo. Então, o instante T0 a gente faz o quê? Substitui o zero no lugar do T. Então, faz comigo. É bem simples, a gente vai fazer de cabeça. Se a gente tem 5 vezes é o tempo não é zero agora, então a gente substitui aqui. 5 vezes zero, zero. Aí só fica, então, o espaço é igual a menos 15 metros. Então, tá aqui, o primeiro instante. Para o tempo valendo igual a 1. Então, a gente substitui 1 no lugar do tempo. Então, 5 vezes 1, 5. 5 menos 15 menos 5, menos 10. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, a gente tem o tempo valendo igual a 2. Substitui o mesmo procedimento. 5 vezes 2, 10. Sinal diferente, menos 15. E mais 10 que fica. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então vai ficar o quê? Menos 5, que é 15 menos 10. Então, menos 5. O instante T3. Vamos substituir novamente. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, 0. Então, nesse instante aqui, o espaço é igual a 0, o espaço final. E para o instante igual a 4. 5 vezes 4, 20. Aí, 20 menos 15, 5. Aí agora a gente vai perceber que somente por instante t igual a 4, o espaço final ele é maior, ele é positivo. Os outros estavam todos ou negativo, ou por instante t igual a 3, que ele estava na origem. Então, a gente vai fazer mais um exemplo. Deixa eu até colocar minha canetinha. Esse é um exemplo já que ele já envolve um pouco mais de interpretação. Ele é um exemplo não trabalhoso, mas ele requer uma atençãozinha extra. Vai ser um bom exemplo para a gente já estar praticando melhor as nossas habilidades sobre o conteúdo. Então, o que o enunciado do problema nos diz? Diz que um veículo move-se com a velocidade constante. A gente sabe que velocidade constante é uma característica do movimento retilíneo uniforme de 36 km por hora. Aqui vocês devem prestar bem atenção. Ao seu lado, um outro veículo trafega com uma velocidade constante de 54 km por hora. Novamente, temos que prestar atenção para esse termo. E o que ele quer saber? Ele quer saber assinale a alternativa que indique qual será a distância em quilômetros entre esses veículos após o intervalo de 5 minutos. Então, ele quer saber em 5 minutos qual a diferença que um veículo ficou do outro, sabendo que os dois têm velocidades diferentes, então um percorreu um espaço maior do que o outro. Então, o que a gente vai procurar é isso. Como a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente vamos analisar os dados. O problema já nos forneceu uma velocidade do veículo 1 de 36 km por hora, a velocidade 2 para o outro veículo de 54 km por hora, e nos forneceu um tempo de 5 minutos. A gente sabe, eu já sempre ressaltei desde o início da videoaula, que unidade de medida para velocidade média é metro por segundo. Então, o que a gente deve fazer aqui, transformação, como eu já expliquei, mostrando a relação. Como que a gente vai fazer essa relação, essa transformação? Se a gente está de quilômetros por hora e quer ir para metro por segundo, a gente quer fazer esse percurso, a gente tem que dividir por 3,6 o valor que a gente tem. Então, vamos fazer isso. Quanto é 36 dividido para 3,6? É exatamente 10. Então, a velocidade para o veículo 1 agora tem 10 metros por segundo. Agora, a velocidade para o veículo 2. Ele tem 54 km por hora. Dividido por 3,6, 15 metros por segundo. E outra transformação importante que a gente deve ressaltar. Unidade de tempo é em segundos, e aqui está em minutos. Mas sabemos que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então, vamos pegar 5 minutos, multiplicar por quê?
por 60. 6 vezes 5, 30. E acrescento um zero de 60. Então, vamos fazer o quê? 30, 300 segundos. Ou seja, 5 minutos equivale a 300 segundos. Continuando, a gente agora já pode trabalhar o que a gente quer achar primeiro. Quanto um veículo andou e quanto o veículo 2 andou. A gente sabendo quanto um andou e o outro também, a gente vai saber a distância que um ficou do outro. Vamos lá para o veículo 1, saber quanto que ele andou, a posição final dele. Então, a gente tem para o veículo 1 a velocidade que nos forneceu, que era o que? De 10 metros por segundo, que a gente fez a transformação. A gente tinha um tempo de 300 segundos e tinha a variação do espaço, que é o quê? A variação do espaço é o que a gente está procurando. O que a gente pode fazer aqui? A gente deve fazer uma transformação. Pega 300 que está dividindo no ΔS e passa multiplicando 10. Ou seja, 3.000, na verdade, 300 dividido por 10 é o que vale a 3.000. Então, a variação do espaço é equivale a 3.000 metros. Ou seja, o veículo 1 saiu de uma posição inicial, vamos chamar de zero, e andou 3.000 metros. 3.000 metros foi o que o veículo 1 andou. Então, a gente já sabe quanto que o veículo 1 andou. Vamos saber quanto de espaço o veículo 2 percorreu em 5 minutos também. Velocidade média. A gente tem dele constante, igual a 15. A variação do tempo a gente sabe que é a mesma, 300 segundos. Faz a mesma transformação, passa 300 multiplicando por 15. E a gente vai ter o valor de 4.500 metros. Então, a gente de cara já percebe que se os dois veículos saíram da mesma posição, aqui o veículo 1 e aqui embaixo o veículo 2, sabendo que os dois saíram da mesma posição, o veículo 2 andou muito mais, porque andou 4.500 metros. E o que a questão queria saber? A diferença que um veículo ficou do outro quando chegou ao final dos 5 minutos. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente pega o ΔS, que é o que a gente sabe que é a diferença, a variação do espaço, pega 4.500 menos 3.000. A gente sabe que essa conta equivale a 1.000 metros, 1.500 metros. E a gente sabe que 1.000 metros equivale a 1 quilômetro. Ou seja, se a gente tem 1.500 metros, a gente tem 1 quilômetro. Se a gente tem 1.500 metros, a gente tem 1,5 km, nos fornecendo assim a resposta, a alternativa, letra C, é a resposta correta para este problema.